paz do Senhor, uma boa noite a todos que estão chegando. Hoje nós vamos ver o módulo 2 do nível 4, né? Que é a segunda carta às igrejas da Ásia, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é uma igreja que tem esse nome porque era uma cidade onde era o seu comércio era a extração do óleo da mirra, um óleo extraído de uma árvore que era chamada de bálsamo. Então era um óleo que era muito usado para ungir, né? E muito perfumado. Então era por isso que esta cidade tinha esse nome, o nome de Esmirna. E eu quero ler aqui em Apocalipse 2:8, que fala sobre a carta endereçada a Esmirna, né? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, né? Então, Jesus aqui, ele se apresenta como o primeiro e o último, o que esteve morto e o que reviveu, né? Então, ele mostra aqui a sua infinita, a sua eternidade, né? Ele é eterno. Ele foi o primeiro e ele será o último, né? E da mesma forma que ele esteve morto, mas hoje ele está vivo diante do Pai, à destra do Pai, né? Então aqui ele ainda diz assim para João, ali João cativo na ilha de Patmos, e Jesus conversando com ele, dando a ele o direcionamento para que ele escrevesse as cartas às igrejas, porque ele precisava que chegasse não só às igrejas, mas que chegasse até nós, porque cada um de nós somos a igreja do Senhor, né? E a igreja de Esmirna era uma igreja que o Senhor também falou, direcionou para ele. E o que eu quero, quando terminar esse estudo, essa direção sobre as 7 igrejas, é que a gente tenha consciência de que igreja que nós somos, que igreja eu sou, que igreja eu preciso melhorar para me tornar. Aí qual a igreja ideal, né? Dentro da palavra, qual a igreja ideal para o Senhor? Esmirna, ela foi uma igreja que ela não teve falhas, né? O Senhor não a repreendeu. Aqui no versículo 9, depois que no 8 Jesus se apresentou como o primeiro e o último, o que era morto, mas que agora está vivo, ele falou assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, né? Porque os irmãos de Esmirna, eles eram pobres financeiramente, né? E na carta de Esmirna, né? As letras eu já dei para vocês na aula passada, tá na apostila da aula passada, a igrejinha também, tá? Então eu coloquei o dourado, porque eles eram pobres financeiro, mas Jesus diz aqui na carta que mas tu és rico. Quer dizer, eles eram ricos na presença do Senhor, viu? Eles tinham uma riqueza. Então, aqui está o saquinho, né? Representando que eles eram pobres, o saquinho estava vazio, o saquinho não tinha dinheiro, né? Mas na presença do Senhor eles eram ricos, eles tinham a verdadeira riqueza, que era a palavra de Deus.
tá? Então aqui representando tanto a pobreza como a riqueza. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, porque Esmirna era uma igreja sofrida, uma igreja perseguida, uma igreja onde eles viviam escondidos, né, com medo. Mas aqui, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentro de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Né? Então, aqui tem o outro símbolo que representa a prisão dos cristãos, né? Os cristãos, eles foram presos e muitos deles ainda iam ser presos, né? Então nós mostramos para as crianças, eles ficam maravilhados em colocar a algemazinha, né? Então aqui a algema representando a prisão dos cristãos. Pai do Senhor, para quem está chegando, viu? A Wanda, a Zelinda. Então aqui representando, né? Que eles iam ter ainda tribulação. Aí diz aqui, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Nas cartas, as cartas elas têm 4 pontos, cada carta, né? Primeiro tem Jesus se apresentando. A cada igreja ele se apresenta de uma forma, tá? Da igreja passada, ele se apresentou como o que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Então ele tinha uma apresentação em Éfeso. Em Esmirna ele já tem outra apresentação. Ele é o primeiro, o último e ele é o que estava morto e agora está vivo. Então a apresentação de Jesus em cada carta. Quando a gente for ministrar, a gente tem que ter isso em mente, esses 4 pontos. A apresentação, a falha da igreja, o conselho que Jesus dá à igreja, deixou para esta igreja, tá? E o prêmio ao vencedor. Todas as 7 cartas têm um prêmio ao vencedor, né? Então, em Esmirna ele já se apresentou como eu falei. Qual a falha de Esmirna? Nenhuma. Jesus não apresentou falha em Esmirna. Em Éfeso ele apresentou. Ele esfriou o primeiro amor, né? Foi a falha. Mas já em Esmirna não tem. Qual o conselho que Jesus dá? Ele não tem falha, mas tem o conselho. Não temas, né? Jesus diz aqui, não temas as coisas que tens de sofrer, tá? Porque era um conselho que ele dá. Muitas vezes a gente fica desanimado quando vem as tribulações, né? E é preciso que Jesus nos diga, não temas o que tem que sofrer, porque eu vou passar por você, né? Então, eu venci o mundo. E da mesma forma que eu venci, você também vai vencer, porque eu vou lhe dar força, eu vou lhe dar ânimo, eu vou lhe dar vigor, eu vou lhe dar capacidade, eu vou lhe dar estratégia para você vencer essa prova que para você está um monte tão alto, né? Então, eles viviam em prisões, né? Eles viviam perseguidos, mas o Senhor dizia que eles não temessem. Por quê? Porque eles não iam sofrer o dano da segunda morte, né? Então, quando a gente for falar do dano da segunda morte, aí a gente vai mostrar para eles, né, o símbolo da morte, tá? O dano da segunda morte. Eles não vão sofrer, tá bom? Os
moldes eu coloco daqui a pouco, tá certo? O dono da segunda morte, né? Porque eles iam ter a vida eterna. Eles iam ter vida. Jesus prometeu a eles que se eles continuassem fiéis, eles iam ter vida, né? E qual era o prêmio? Ao vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Mas o Senhor dá um conselho: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, né? Esse aqui, e dar-te-ei a coroa da vida. Então a coroa eu não desenhei, tá? Eu comprei numa loja de festa a coroa e eu fiz por trás, adaptei, recortei com EVA glitado, tá? Que era para reforçar ela, para ela não ficar igual às outras. Então, aqui, ó, glitado de dourado, fiz uma bolinha, tá? Para ficar destacado aqui, tá bom? Mas eu vou colocar nos moldes o molde de uma coroa, tá? Não dessa, porque essa aqui ela tem o encaixe para fechar, tá? Então tá aqui a coroa da vida, né? E dar-te-ei a coroa da vida, tá bom? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, tá? Então eu achei mais prático comprar, a gente leva ela abertinha, na hora só monta, só fecha e está pronta a coroa. E eles ficam já de olho na coroa para saber quem é que vai ficar com a coroa, tá bom? Então aqui está a igreja de Esmirna. Aí para quem chegou agora, vai dar depois uma olhadinha no início do vídeo, tá? Então quais são os visuais? Os visuais são o envelope, que no primeiro vídeo já tem as letras e a igreja, né? Tem o saquinho, tá? Nesse tem o molde do saquinho, tem o molde da tirinha das argolas, tem da algema, tá? Tem da morte, né? O dano da segunda morte, o símbolo, e tem da vida, tá? E já pronto eu tenho a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A paz do Senhor para todas vocês que estão chegando, tá bom? Então, esse é como é que eu digo? O módulo, né, da igreja de Esmirna, a segunda igreja. Por que que eu não estou dando a ministração? Porque a ministração é com tia Bica, tá? Eu coloquei já aqui no grupo o link, vocês entrem no link dela, no link do grupo da tia Bica, assistam a ministração e venham para pegar o molde aqui e fazer. E tragam, quando vocês fizerem, coloquem para que eu coloque no grupo. Ou vocês mesmos colocam no grupo e eu libero a postagem de vocês, a publicação. Amém, Wanda. Muito bem. Wanda disse que fez uma coroa depois daquela do nível 1. A coroa do nível 1 foi uma coroa que eu dei, por sinal eu ia dar o molde dela para vocês. Eu vou colocar aquele molde, para quem não pegou lá no nível 1, eu vou colocar junto no molde dessa, tá? Porque eu achei mais prática essa aqui, essa da casa de festa, né? Porque você vai levar os visuais para ministrar, a outra também é prática, porque ela é plana, é de EVA, né? Então tudo bem. Mas essa aqui também é muito prática. A gente abre ela, leva ela assim estiradinha, né? Ela tem 2 furinhos aqui do lado, tá?
e tem 2 ganchinhos do outro. Então esse ganchinho, ele entra aqui, pronto, vocês viram? Ó, entra aqui, pronto, tá pronto, ela não sai, tá? Ela fica firme. Então vocês escolhem o que vocês quiserem melhor. Tem umas que já vem pronta, que não desmonta, mas fica ruim pra gente levar para as ministrações, né? Então, essa é a dica que eu quero dar para vocês e vocês façam, tá? Que tenham um bom final de semana, que Deus abençoe a próxima semana também, que seja de bênção. Era para ter sido essa aula ontem, mas eu avisei a vocês que eu perdi uma pessoa que para mim era muito querida, né? A minha patroa era uma pessoa que, além de patroa, era minha amiga, né? Era uma pessoa que eu convivia muito com ela, muito. Às vezes, eu pensando agora, eu estava convivendo mais com ela do que com a minha própria família. Então me apeguei muito, mas o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas, né? Ele tem outros projetos na minha vida, assim eu creio, porque já está chegando em minhas mãos alguns projetos. E eu agradeço ao Senhor por tudo, né? Por ela conhecer, através da minha pessoa, conhecer Jesus, que ela não conhecia. Então, eu estou muito feliz com tudo o que aconteceu. Triste pela perca, mas sabendo que na minha coroa tem mais uma pedrinha, né? Então, eu estou muito feliz por tudo, viu? Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só vocês me perguntarem, tá bom? Eu estou disponível a vocês. Que Deus abençoe a cada uma. Fiquem na paz. Um beijo no coração de cada uma de vocês.